Olá, boa noite, salve, salve nação santista. Eu sou Giovanni Martinelli, começando mais um boletim do Diário do Peixe, com as últimas informações do nosso glorioso alvinegro praiano. E hoje temos muitas informações, temos muito que comentar aí nos próximos 30 minutos. Temos para comentar a vitória no sábado sobre o Red Bull Brasil, voltando a jogar bem o Santos. Tem entrevista do Pérez hoje, tem um monte de coisa aí para a gente comentar nos próximos 30 minutos. Então vamos aproveitar, não vamos ficar aqui muito de conversa, não, certo? Marcos Seles, Felipe Coimbra Mundim, Júlio Suerriro, Dinei Gonçalves. Vamos lá tentar colocar tudo o que aconteceu aí desde sábado, né? Começou no sábado com uma grande vitória do Santos sobre o Red Bull Brasil por 2-0, com uma partida muito boa, né? O Santos com uma intensidade bacana, voltou a ser aquele time intenso, marcou saída de bola, poderia ter feito mais gols, deu uma ou outra bobeada ali na defesa, mas em geral foi uma atuação muito bacana, né? Então, assim, e sem contar que a gente ainda estava desfalcado daquele que para mim é o principal jogador do Santos na temporada, que é o Denis Gonzalez, né? E mesmo assim o Santos conseguiu fazer uma boa atuação, 2-0, um gol do Carlos Sanches, um gol do Diego Pituca muito bem, né? Fez um outro gol que foi anulado pelo VAR, mas assim, foi uma atuação bacana. No nosso site, lá no diariodopeixe.com.br, o Sanches foi escolhido o melhor em campo, né? O Sanches fez o gol, começou a jogada do segundo gol, né? Teve realmente uma participação muito boa, mas Rodrigo jogou bem, Felipe Aguilar jogou bem, Santos em geral foi muito bem na partida. Certo, Dinei Gonçalves, João Pedro Apreia, o Márcio Ishikawa está aqui, Adelson Pereira, Thiago Bermudes, José Carlos Incani, Tiago da Silva Godoy, Adilson Batista de Oliveira, que já está perguntando e eu já vou começar então a responder, porque assim, como eu disse, tem muita coisa para a gente comentar hoje. Pérez apareceu, no final do treino de hoje, ele apareceu no CT Rei Pelé, pediu até para dar uma entrevista, deu uma entrevista aos jornalistas, e a primeira coisa que ele disse foi que os salários foram pagos hoje. Antes do treino, o Felipe Jonathan tinha dado uma entrevista, e nessa entrevista o Felipe Jonathan disse que tinha conversado com o Gabriel Andreata, que é o gerente de futebol, que ele tinha passado a informação para o elenco que os salários seriam pagos até o final da semana. Já no final do treino, o Pérez apareceu e disse que foi pago tudo hoje. Então, assim, amanhã o Santos entra, segundo o Pérez, zerado, com tudo quitado com os jogadores, né? Para o jogo contra o Red Bull Brasil. O Pérez, nessa entrevista, ele é assim, ou ele pelo menos assim, ou é uma história muito, ou ele é muito criativo, porque ele disse que os salários atrasaram porque o Santos estava negociando, até o Diário do Peixe divulgou, né, com exclusividade, uma antecipação da segunda parcela da venda do Rodrigo ao Real Madrid, com uma empresa da Europa, e essa empresa, segundo o Pérez, foi o que ele disse, ela era responsável pelo seguro da negociação do jogador argentino Emiliano Sala, que vocês devem ter acompanhado, né? Ele faleceu em um acidente de avião, caiu no Canal da Mancha ali o avião, ele faleceu. Então, como essa empresa tinha feito seguro, estava envolvida na negociação, ela teve um prejuízo muito grande e por isso desistiu de fazer a transação com o Santos do adiantamento do valor do Rodrigo. Essa foi a explicação que o Pérez deu para o atraso do salário, mas, segundo ele, tudo quitado, né? Então, essa é a primeira informação. O Marcos Seles, de Marília, lá está dizendo que vamos invadir Campinas. 3 mil ingressos haviam sido vendidos até o começo da tarde, a maioria, claro, para santistas, né? A venda continua no diariodopeixe.com.br, você tem todos os detalhes ali, onde você pode comprar, como pode comprar, os preços, tem tudo lá para vocês. O Aldo Ferreira de Assis está aqui, o Rodrigo de Tóquio, no Japão, está aqui também, Rodrigo França, de Vitória da Conquista, Matheus Santos, dia 17 os gringos vêm. Então, vamos voltar para o segundo ponto, vou aproveitar as perguntas de vocês para dar as informações, né? Isso foi o que o Pérez disse
na coletiva de hoje, que tem uma proposta bem encaminhada ali. Ele falou que tanto pode ser o retrofit da Vila como um novo estádio, mas ele falou que não está nada certo ainda. E assim, embora ele pode até ter acertado todos os detalhes lá, mas um projeto desse não anda sem aprovações do Comitê de Gestão e do Conselho Deliberativo. Então, por isso, talvez ele esteja um pouco cauteloso. Mas ele disse que não envolve criptomoedas e que ele espera a chegada desses investidores aí no dia 17 de abril. Então, a gente vai esperar. Hoje tem uma reunião do Comitê de Gestão. Pode ser que o Pérez passe para o Comitê de Gestão mais informações que ele não passou nessa entrevista para a imprensa hoje, e a gente está em cima, né? Se ele comentar mais alguma coisa nessa reunião do Comitê de Gestão, certamente a gente vai ficar sabendo, né? Claudemir Oliveira está dizendo que foi um grande jogo no sábado. O Roberto Rodrigues está aqui, perguntando se o Pérez pagou, a gente acabou de falar. Juliano Formigoni Fernandes, o Valdeci de Paula Rodrigues está aqui. O Mário Roque Pereira, o Diego Lopes Mataruco, pagou os salários, pagou. O Marco Aurélio está aqui, de São Sebastião do Paraíso. Damião Melo, Tadeu Bueno, boa noite a vocês do Diário. Reage, acredita, Peixão, Itapuã. Isso aí, já reagiu, né, Tadeu? Deu uma resposta boa o Santos no jogo de sábado, né? Marcos Celes, detalhe, é fraco esse Jobson no Red Bull, não vale a pena. Marcos, ele realmente não fez uma boa partida, mas o campeonato dele tem sido um campeonato legal, é um jogador jovem, não é um jogador caro. Então, assim, acho que vale uma aposta. Anderson Silva, às vezes dá susto quando a bola vai para o Vanderlei. Eu também assusto, viu, Anderson? Confesso com você que eu também assusto. Ricardo Martins, de Colômbia, São Paulo, está aqui. O Henrique Polo, de Jaú. O Beto Santos, Diário do Peixe é top. Um abraço de Maryland, Estados Unidos. Um abraço para todo mundo aí, Beto, Estados Unidos. Tem muita gente dos Estados Unidos que manda mensagem para a gente no nosso WhatsApp, recebe as notícias. Então, assim, para quem quiser receber as notícias do Diário do Peixe em primeira mão, é só mandar um WhatsApp para o número 013 992053637, 013 992053637. Você manda seu nome, sua cidade, e a gente passa a mandar para vocês. É um serviço gratuito, tá? Todas as notícias do Diário do Peixe. Subiu aqui os comentários, eu queria ler um que estava interessante, mas agora não está mais aparecendo para mim. Eu vou tentar resgatar aqui. Foi logo depois do povo de Maryland. O Márcio Chicau, temos que agradecer o Pérez, o único que está pensando em ajudar o clube. O que está atrapalhando é os torcedores que não ajudam. Somos o único clube grande que não temos renda, lamentável. Márcio, seguinte, vamos relativizar, tá? A gente publicou uma nota hoje no Diário do Peixe. O Santos teve um lucro de R$183 mil no jogo contra o Red Bull Brasil sábado, né? Foi o público do Santos foi maior que o público do São Paulo no jogo contra o Ituano. Então, assim, o Santos hoje fica atrás de Corinthians e Palmeiras, que também estão muito influenciados pela questão da arena. Isso é sem dúvida alguma. Lógico, eu acho que em circunstâncias normais, eles teriam mais público de qualquer jeito. O Corinthians jogando no Pacaembu e o Palmeiras jogando no Parque Antártica, no antigo Parque Antártica. Mas as arenas estão transformando essa diferença numa diferença muito maior. Então, por exemplo, o Santos teve 183 mil porque ele gastou 343 mil de despesa para jogar no Pacaembu sábado. É um valor muito alto. 343 mil de despesa é um valor muito alto. Então, assim, não dá para ficar só reclamando do torcedor. O torcedor teve pouco tempo para comprar ingresso para esse jogo. A decisão saiu só na quinta-feira, o ingresso começou a ser vendido quinta-noite e o Santos teve mais torcedores que o São Paulo. Então, assim, eu acho que tem vários fatores ali, não acho que é só esse problema, por isso que o Santos precisa resolver essa questão do estádio. Jones Alves, não acredito no Pérez. Então, a gente sempre fica com o pé atrás, vamos esperar um pouquinho. O Neco Queiroz, de Capão Redondo, está aqui também, o Paulo César, de Campos do Jordão, o Rodrigo de Toco está dizendo que está dando gosto de ver o São Paulo jogar. Voltou, né? Voltou. Sábado realmente foi mais uma partida que realmente deu gosto de ver o Santos jogar. Fernando Alauque, sábado jogamos bem, mas precisamos de um centroavante de mobilidade, estilo Pato,
e um meia esquerda. E Jorge seria bem-vindo, mais um jogador de beirada. Então vamos aproveitar a sua mensagem, Fernando, para falar de 2 assuntos. O primeiro deles, minha opinião, queria a avaliação de vocês. Caio Jorge, em 5 minutos, fez mais do que o Felipe Cardoso no campeonato inteiro. O que não justifica mais qualquer tipo de entrada com o Felipe Cardoso. Assim, é um moleque da base, sempre fez gol na base, vai dar muito dinheiro para o Santos no futuro. Em 5 minutos ele fez mais do que o Felipe Cardoso no campeonato inteiro. Então, assim, esquece Felipe Cardoso, vamos tentar, enquanto não chega o centroavante, vamos tentar o Caio Jorge. Sacha foi bem também, o São Paulo elogiou ele depois do jogo, disse que foi um erro não ter inscrito ele no Campeonato Paulista. O Sacha, realmente, a movimentação dele ali foi muito interessante ali, ajudou a atrapalhar o esquema de defesa ali do Red Bull Brasil. Isso é verdade, né? O Jurandir Lima está dizendo que ele é da Flórida também. Só para voltar a outra pergunta também, que falou do Jorge, nessa entrevista de hoje, o Pérez voltou a falar do Jorge, falou que está confiante. Era a informação que a gente tinha, a gente publicou lá atrás, né? O Santos sempre tratando com confiança essa negociação. Conta mesmo com ele para o Campeonato Brasileiro e para a Copa do Brasil. Na Copa do Brasil, o Felipe Jonathan não pode jogar, então essa é uma possibilidade aí, o Jorge nos próximos dias fechar. Rodrigo França, acho que perguntou, Banco Renner, hoje a gente publicou no Diário do Peixe também, existe uma negociação ali com o Banco Renner, que já patrocina Cruzeiro e Atlético Paranaense, com a marca Digimais, que é um banco digital, conta digital, esse é um segmento que está entrando muito no futebol. Uma outra empresa do mesmo segmento fechou com o Flamengo, o Banco Inter de São Paulo tem mais ou menos a mesma proposta, então realmente isso, tem a Betway e a gente espera que seja resolvido aí nos próximos dias, né? Porque o Santos trabalha ali para ter... O Santos sonhava com 16 milhões, não vai chegar nos 16 milhões, porque o mercado não está pagando, os contratos que estão sendo fechados estão sendo em valores bem inferiores a isso, então o Santos talvez ali uns 10, 11 milhões fixos, mais umas cotas ali por participação, talvez seja um valor interessante. O Aldo Ferreira de Assis, o horário do jogo do sábado é excelente, dá oportunidade de muita gente vir ao Pacaembu. Tem essa aí, ó, foi legal. O Santos não dá para reclamar nesse jogo, não. Felipe Castro, do Santos, fala do Alexandre Pato. Então, o Alexandre Pato deve ir para o São Paulo, pelo que eu senti, até pela entrevista do Pérez. Hoje, a gente até fez questão de colocar literalmente ali a entrevista do Pérez na nossa matéria. Procure lá no Diário do Peixe a matéria que a gente está falando do Jorge, e a gente fala do Pato, porque perguntaram para o Pérez na entrevista, e o Pato, você estava lá na China? Ele falou, olha, eu estava na China lá, eu soube que ele estava rescindindo, né? Mas a gente estava com as autoridades da China, todo lugar que a gente ia tinha alguém da China, no aeroporto levavam a gente, eles querem muito investir no futebol porque eles são bons em outros esportes, mas não são bons no futebol. E ele começou a falar da viagem dele para a China, da relação, e esqueceu o Pato. Então, quer dizer, ele não vai rolar o Pato, né? Meio que acho que ficou claro ali. Laécio Lima está aqui, boa noite. Renato Ribeiro está aqui. Wagner Cardoso está aqui. Já não está na hora de dar uma chance para o Everton como titular. Eu já estou defendendo essa situação. O Anderson Silva está falando se não dá para... Quem é do Jobson aqui? Ele falou alguma coisa. Do Jobson sumiu aqui. Luciano Evangelista, boa noite. O Santos poderia entrar atrás do Léo Arthur da Ferroviária. O que acham? O Léo Arthur é um jogador muito bom. Ele é da base do Corinthians, mas ele é um jogador meio sono, assim. Tem hora que ele aparece, tem hora que ele desaparece. Ontem ele fez uma boa partida contra o Corinthians, mas ele oscila muito. Na Ponte mesmo ele teve bons momentos, momentos não tão bons assim. Então, assim, é um nome para observar, mas precisa depender muito das condições, né? O Antônio Venturelli está dizendo que o WhatsApp do Diário é muito bom. Valeu, Antônio. Só repetindo, é 013-99205-3637, 013-99205-3637. Thiago Souza, boa noite. O Santos deveria construir uma arena no ABC. O Santos tem um terreno gigante em São Bernardo, não adianta fazer estádio em Santos.
Então, ô, Thiago, assim, acho que novo estádio em Santos, no momento atual, não é uma cogitação, está fora de cogitação, aliás. Eu acho que o Santos teria que pensar. A gente tem o Diário depende, o defende tentar um acordo com o Canindé, fazer alguma coisa ali no Canindé. José Antônio Tontonho está dizendo do número do WhatsApp, o Aldo Ferreira está perguntando por que as despesas do Pacaembu tão altas. Só o aluguel foi R$ 80 mil nesse jogo. Aí tem gerador, tem gradil, tem. Se você entrar no borderô ali, que é publicado no site da Federação Paulista, tem tudo ali. Eu acho que o Santos gasta muito com algumas coisas, tipo, despesas de funcionário é muito alto. Assim, tipo, é quase R$ 50 mil com o pessoal em dia de jogo. Eu acho que é muito. O Diego Lopes, o Cueva não está rendendo nas partidas, né? Não está, mas vamos falar do Cueva para a semifinal, né? Ele está lá com o Peru vai fazer amistoso, amanhã ele está fora, vamos esperar ele mais um pouquinho. Leandro Carvalho, Pérez é bom presidente, o cara faz de tudo para fazer o melhor para o Santos, isso está nítido. O Luan de Jesus Reis, de Campo Limpo, está aqui. O Juliano Formigoni, o patrocínio, falei aqui do Banco Renner, que está negociando junto com a Betway também. Deixa eu ver mais aqui. Nossa, tem muito comentário, gente. Eu estou tentando não me perder aqui para falar com todo mundo, né? Aqui, ó. Qual o número do Zap? O Zap é 013 99205 3637. 013 99205 3637. Boa noite para o João Marcelo Patrão. O Tony Venturoli está dizendo que o Caio Jorge vai ficar bom, só deixar ele jogar. Eu também acho. Eu tenho mais esperança no Caio Jorge do que no Felipe Anderson, né? O Anderson Silva está dizendo aqui, ó, Felipe Cardoso é herança do Cuca, realmente, né? O Santos estava num momento meio de desespero ali, o Cuca pediu e a gente trouxe, né? Claudio Honor, Apóstolo Quaresma, é isso aí, prefiro o Caio Jorge, moleque é liso, é isso aí, é por aí. Boa noite, galera, as notícias, cheguei agora. Fabrício Bellini, já falamos bastante coisa aqui. Fernando Alau, que está falando do Caio Jorge, o Cristiano está falando que ele tem que ser titular mesmo. Eduardo Menezes, é verdade que o Santos quer contar com o Diego Cardoso? É uma possibilidade, mas não acredito muito, não. Fabrício Bellini, ó, o salário já foi pago, segundo o Pérez já. O Jones Alves, Caio Jorge tem que ter mais oportunidade. Edson Almeida, a festa estava linda. Leslie Almeida, o Felipe Cardoso foi uma contratação errada, foi mesmo. João Marcelo, nossa, gente, tá passando muito rápido aqui, eu tô tentando ser rápido, mas tá complicado. Leandro Carvalho, 20 dias de atraso, tá dizendo. Wilson Rocha tá aqui. Jonathan Oliveira, me fala do Cueva. O Cueva não rendeu ainda, mas vamos deixar o Cueva para semifinal, né? Amanhã ele não joga, vamos falar de quem joga amanhã, né? Jordão Blanco, pro bem do Santos, você prefere um retrofit, uma nova vila? Cara, assim, eu acho que não tem espaço ali. Quem conhece Santos sabe que não dá para fazer um novo estádio ali no lugar da Vila, entendeu? Assim, tem que tentar ali dar um tapa, dar uma modernizada, que eu acho que isso é possível, mas não dá para cogitar um novo estádio ali. E em Santos não vai ter área para fazer um outro estádio, muito difícil. O Ricardinho Souza está dizendo que o Vanderlei tem que ser banco de reservas. O Jones Alves não quer o Alexandre Pato, porque não tem raça. Eduardo Custódio, o Santos podia trazer o William José. O William José teve uma passagem apagada pelo Santos, eu já falei isso. Acho que jogador que tem passagem que não é tão boa pelo Santos não faz muita diferença. E ele tá bem lá na Espanha, é difícil ele voltar, né? Diego Germano, cadê o centroavante? Caio Jorge, Diego, vamos apostar no Caio Jorge, menino da base. Vamos apostar, dá uma chance para ele. Ayrton Pereira, gostei que não vai rolar o Pato. Roberto Rodrigues, esse diário é demais, valeu demais aí, o Roberto, pelo comentário. Leandro Carvalho, eu achei o volante bom da Ferroviária. Qual deles? Eu gosto muito, tem dois jogadores da Ferroviária que eu gosto muito, que é o Uchoa, que é um volante, e o Tony, que é um volante meia ali. Eu acho que realmente são dois bons jogadores, né? O Mauro César Gomes está dizendo que a gente precisa urgentemente de um camisa 9. Está aqui o Eduardo Custódio de Colatina. Luciano Evangelista Lopes, a chance do Soteldo jogar. Difícil, ele foi titular hoje. A Venezuela perdeu da Catalunha por 2-1. Então, assim, ele jogou acho que 80, 70 minutos, alguma coisa assim. Então, é muito difícil.
Agora, eu vou fazer um convite para vocês. Se depois vocês acharem que é uma besteira, vocês podem me cobrar, né? Entrem no Instagram do Diário do Peixe, que é @Diário do Peixe. Entra lá, curta, siga o nosso Instagram ali, a gente sempre coloca algumas coisas interessantes ali. A gente colocou uma foto desse amistoso hoje, da Venezuela contra a seleção da Catalunha, que é uma foto do Soteldo contra o Piquet. Gente, essa foto está muito curiosa. Se vocês entrarem lá, vocês vão entender o motivo. Então, entra lá no Instagram, @Diário do Peixe. Se alguém já viu essa foto, comentem aí para vocês verem. Mas, assim, é uma foto muito curiosa. Uma jogada que tem o Piquet, do Barcelona, né, o marido da Shakira, com o Soteldo. Acho que está muito, muito interessante. Norberto Ribeira e o Roberto Natachi perguntando a mesma coisa, né, sobre o salário. O Pérez deu entrevista dizendo que foi pago hoje. Luiz Henrique está aqui, vai chegar no centroavante mais para frente. Peixe do Independente, o Rodrigo jogou muito, foi muito bem realmente. Ele amarelou todos os jogadores ali, quase da defesa do Red Bull Brasil, foi bem legal. Valmir Marran, todo santista de Diadema, muita gente acompanhando a gente lá em Diadema. O Robson Martins de Niterói, que está sempre aqui também. Marcos Celes, Diego Cardoso nunca teve chance de estar emprestado no Bugre, né? Então, surgiu esse papo do Diego Cardoso, mas a gente sempre fala aqui do Diego Cardoso, né? Muito treinador passou por lá e nenhum aproveitou. Deve ter alguma explicação. Felipe Castro dos Santos, do Renato Pérez também confirmou que ele está afastado, que ele não está recebendo salário desde janeiro, que ele está com problema familiar, parece que um problema com a esposa dele. O Pérez elogiou bastante o Renato hoje e vai esperar ver se ele consegue resolver esse problema familiar que ele está com a esposa dele, né? O Robson Martins está dando parabéns aqui para a gente agradece. O nosso, como eu sempre digo para vocês, o diário é feito para vocês, torcedores. Hoje, realmente, assim, hoje é um daqueles dias que dá orgulho, assim, para a gente do diário, né? Hoje e ontem, se você entrar lá, tem notícia do futebol americano. O Santos Tsunami ganhou de 27-0 da Ponte Preta Gorilas. Tem notícia da base ontem, dos amistosos da base. Aquele Bruno Marques, lá que o São Paulo gostou, inscreveu no Paulistão, fez 2 gols no time sub-20, meteu um 7-1 amistoso no final de semana. Teve teve jogo do sub-17 com um gol do filho do nosso amigo Ademir Quintino, grande Ademir Quintino, um abraço para ele lá. A gente fez matéria também, fez matéria das Sereias da Vila. Então, assim, tudo que envolve o Santos a gente publicou nesses últimos 2 dias lá, e foi para isso que o Diário nasceu. A gente está muito feliz. Hoje, se você entrar lá no Diário do Peixe, a gente tem já mais de 10 matérias, com muito conteúdo sobre tudo que envolve o Santos ali. Então, a gente fica bem feliz de estar podendo levar todas essas informações aí para vocês. Marcos Celes está dando uma sugestão de emendar igual a Bomboneira. Então, Marcos, o problema é que ali é um bairro, né? Teria que fazer desapropriação de um monte de casa ali, é muito difícil, né? Norberto Ribeiro Júnior, Vanderlei no banco, você é louco. Vanderlei e Everson, isso aí é uma disputa que eu acho que vai durar aí até o final do ano, né? Os defensores do Vanderlei, os defensores do Everson, né? Mas são 2 jogadores de bom nível, né? Robson Melo, cheguei agora, fala sobre as possibilidades dos patrocínios. Hoje o que saiu foi o Banco Renner, né, que já fechou com o Cruzeiro e com o Atlético Paranaense. Tem também a Betway, que é a aposta eletrônica. Então tem algumas possibilidades aí. Edson Viviane, ótimo jogo no Pacaembu, estava lá com minha esposa, que está deixando de ser São Paulina, no final já estava até torcendo para o Peixe. Hoje, se você tem que aproveitar, tirando o jogo de ontem do São Paulo, aproveita um jogo do São Paulo qualquer e leva ela para o estádio, e depois leva ela para ver o jogo do Santos e São Paulo, ela vai torcer para o Santos na hora. Eu não tenho dúvida alguma de que alguém que quer escolher hoje entre Santos e São Paulo, vai ver o São Paulo jogar e vai ver o Santos jogar, vai torcer para o Santos. Eu não tenho qualquer dúvida, né? Quem foi o olheiro do Yuri? Chama-se Dorival Júnior e seu estimado braço direito e filho, que eu esqueci o nome dele agora, Lucas Silvestre, esses 2 aí. Júnior Ortiz, Pedro, do Fluminense, alguma possibilidade? Chance 0. Rodolfo Ramos, a gente tem que tirar o chapéu por Pérez, está se mostrando um ótimo presidente, na minha opinião.
Rodrigo Pedroso, Robinho volta no meio do ano? Não volta, eu gostaria muito, eu sou fã do rei do drible, mas ele fechou um contrato até o meio do ano que vem com um time que vai ser campeão na Turquia pela primeira vez, um time novo que vai ser campeão na Turquia pela primeira vez com o Robinho como um dos destaques do time. A Cássio de Oliveira, manda um alô para o Santista de Três Lagoas. Tem bastante gente de Três Lagoas que recebe as nossas notícias aí pelo WhatsApp. Roberto Simeão, boa noite. Cheguei, tem novidades do meu peixe. Camisa 9, vem ou não? Não vem. Peixe do Independente, bom para o peixe era o Wagner Love. Ele está indo bem no Corinthians até, me surpreende um pouco. Felipe Castro, Jobson vai vir. É uma possibilidade boa. Jonathan Oliveira, fraco demais esse Felipe Cardoso. O Edson Viviane dizendo que o Caio é bom. Eu acho que hoje assim, com 5 minutos do Caio Jorge ficou claro. Joga Caio Jorge, espera Felipe Cardoso quando tiver. O Sacha foi bem hoje, acho que vai ser o titular amanhã novamente. Mas se tiver que sair o Sacha, entra o Caio Jorge, Felipe Cardoso aquece mais um pouquinho aí. Fica aquecendo aí, não tem problema não. Fábio Jane, cadê o patrocínio Master? Vai sair aí, hein? Eduardo Conceição, tem reunião do comitê de gestão hoje sim. O Fernando Alau, que Cueva bom, por isso buscar um meia que venha para jogar. Vamos falar do Cueva depois. Fabiano Alves, Diário, parabéns, de Itaquá. Brian O'Connor, porque o Soteldo ainda não se destacou? Ele fez alguns bons jogos até. Jorge Lateral, cadê? Será que vem o Kim Stifler? O Kim Stifler, acho que ele viu muito American Pie aí. Então, Quinho, o Pérez disse hoje que está otimista ainda, né? Então vamos aguardar. Vamos aguardar. A gente está acompanhando tudo aí, né? Amaral Moreira está dizendo que alguém é banco do Red Bull. Não é titular. O Jobson foi titular, ele jogou mal, mas ele é titular do Red Bull, viu? Foi bem no começo do campeonato. Quem mais está aqui falando? Celo Miranda, muito legal o trabalho de vocês. Pô, valeu demais, Celo, pelos comentários ali, tá? Fabrício Bellini, a torcida poderia comparecer a todos os jogos do Santos em peso. Tão bonito ver a torcida cheia no estádio cantando é outra coisa. Realmente, o Pacaembu, sábado, estava muito bonito. Anderson Silva, Zago querendo intimidar o São Paulo. Anderson, assim eu tenho algumas coisas atitudes do Santos, realmente, eu choro só de lembrar, assim, o Zago se aposentou com a camisa 10 do Santos, a camisa 10 do Pelé, como uma homenagem na Vila Belmiro, como se fosse um grande craque. Ele jogou 7 jogos no Santos, ele se aposentou com a camisa 10 do Pelé na Vila Belmiro, e quando ele se aposentou, ele já estava contratado pelo Corinthians para ser diretor de futebol e estava negociando para tirar jogador do Santos e levar para o Corinthians. E o Santos ainda fez homenagem para ele. Assim, juro por Deus, se eu sou da comissão da técnica do São Paulo ali, nossa senhora, eu tenho medo do que podia acontecer ali, viu? Tenho medo, admito que eu tenho medo do que poderia acontecer aí. Edson Carlos, o Renato saiu, oficialmente ele está afastado. O Edson, tem uma matéria ali no Diário do Peixe explicando bastante isso. Jobson, a gente falou aqui um pouquinho. Eleni Longo, viu o volante do Bangu jogar, muito bom para o Peixe. Marcos Brito. Tem uma curiosidade do Bangu, tem 2 jogadores no Bangu emprestados pelo Santos. Um é o zagueiro Anderson Lobão, que era do Linense, o Santos contratou, jamais jogou pelo Santos, foi emprestado, assim que chegou foi emprestado pelo CSA, e o outro é um jogador que também não jogou pelo time profissional, mas jogou até no Sub-23, fez gol até, que é o Nhanhá Banhoro, que é angolano, se eu não me engano, é de um país da África, e são 2 jogadores que estão ali emprestados pelo Santos, né? Márcio Silva, Rodrigo, Arthur Gomes amanhã, não, deixa o Arthur Gomes quietinho, não, o Sacha, taticamente, ele foi bem ali, o Arthur Gomes não dá para contar muito, não, pelo menos na minha opinião. Se fosse para tirar o Sacha, na minha opinião, teria que colocar o Caio Jorge. Eduardo Custódio, o Santos tem que renovar com o Gustavo Henrique e com o Pituca, e os 100 milhões que o Pérez falou, não, 100 milhões praticamente a segunda parcela da venda do Rodrigo, esse é o valor, né, em torno disso. Não dá 100 milhões, mas é em torno disso. Eduardo Itanhaém está dizendo que tem que ser o Caio Jorge de titular, o Nego de Jaú, Itaim Paulista está aqui também, o Leandro Souza, cada camisa 9 está dizendo Clássius, J de Oliveira,
o Leandro Carvalho, Pituca tem que renovar por 10 anos, como esse cara joga, o São Paulo elogiou bastante ele no sábado, né? Brian Conrad, o Sacha merece a titularidade? Olha, do que tem hoje, eu acho que acho que seria talvez a melhor opção mesmo, né? Então, assim, não sei se o Caio Jorge estaria pronto para começar uma partida, mas eu acho que o Sacha taticamente ali ele foi bem, tá? Então, eu acho que taticamente ele foi bom, foi bem. Eduardo Conceição, se você ia ganhar a concorrência do jogador Jorge, demorou muito para fechar. Tem mais alguém aqui. O Carlindo Borges de Mogi Guaçu está aqui. O Rovilson de Oliveira. O presidente quer fazer na Nova Arena, em outro lugar, já com estacionamento. Então, aqui na Vila é muito difícil, né? Amigo, até ontem o Red Bull tinha vendido 3 mil ingressos. Claro que não é deles. O Red Bull vendeu até o final, começo da tarde de hoje, 3 mil. O Fabrício Bellini está dizendo que o São Paulo chamou o técnico do Red Bull para pancada. Foi feia a coisa ali. Renato Ribeiro, o que vocês acham do Aguilar? Melhorou muito nos últimos jogos, depois daquela impressão ruim contra o Ituano. Tem feito sistematicamente boas partidas. Tá mostrando ser um zagueiro muito rápido, então na recuperação ali ele aparece bem. Vamos esperar, vamos dar tempo, né? Eu acho que ele tem feito bons jogos, sim. Fernando Lau, que pensa o mesmo sobre o Antônio Carlos, foi inadmissível. O Leandro Carvalho está dizendo que pelo futebol que o Santos vem mostrando, desde o primeiro jogo do Paulista, merece ser campeão. Seria uma grande injustiça se não ganhar. O Aldo Ferreira está dizendo que o Sacha foi muito importante na pressão sobre os zagueiros. O Flávio Barbosa começa com o Sacha e depois coloca o Caio Jorge. Eu acho que é por aí mesmo. Ricardo Cardoso, Vanderlei precisa melhorar na saída do gol. Ele sabe disso, acho. Osmani de Lima, o programa de vocês é ótimo. A imprensa de São Paulo só mete o pau no Santos. Obrigado aí pelo comentário. Matheus Santos está aqui. Pituca só precisa aprender a chutar de longe, né? Mas também não pode fazer tudo, né? William Vieira, pelo menos São Paulo é humilde, reconheceu que errou ao falar do Sacha. Realmente, isso é uma qualidade também, a pessoa ter humildade para dizer que quando errou, né? Leandro Santos, da BV, mano, o que você acha do Cueva até agora? Foi muito mal, até agora não correspondeu às expectativas. O Diego Germano, o dinheiro do Bruno Henrique já sumiu, realmente, o Santos ali parece que tem um buraco ali na Vila Belmiro que bate dinheiro, ele some pelo ralo, escorre pelo ralo. O Ângelo Silva está dizendo que o Vanderlei está meio em choque com esse esquema novo. Aldo Ferreira, você sabe se o Diego Vitor ainda está no Santos? Ele está suspenso, né, Aldo? Então, assim, ele ainda está no Santos, sim. Márcio Melgs, manda um abraço para Bauru, um abraço para todo mundo. Eu fiz faculdade em Bauru, Márcio, eu fiz Unesp. Morei 4 anos aí em Bauru. Morei no centro, morei no Camélias, no Flamboyant, morei em todo que é lugar ali em Bauru. O que você acha de construir um estádio novo no estádio Jabaquara? Não tenho opinião formada, não conheço muito ali, admito, viu, Robson? O Cueva deveria jogar no time da Série A3. Diego, assim, no jogo sexta-feira do Peru e contra o Paraguai, ele foi bem, fez gol, inclusive. Ele é bom jogador, assim, qualidade técnica ele tem. Precisa ter mais comprometimento, se encaixar no esquema. Então, acho que é isso que é o mais complicado, né? O Kleber Matheus de Maringá aqui está dizendo boa noite. O bacana foi ver a umidade de São Paulo, e realmente isso é legal também. O João Santos está dizendo que tentou ouvir o jogo do Peixão sábado, nenhuma rádio transmitindo, isso é complicado, né? O Anderson Silva Vecchio foi vendido ou emprestado? Foi emprestado e está bem lá, está muito bem lá. William Costa perguntando do salário, se foi pago sim. Fábio Barbosa, um abraço para Natal, Rio Grande do Norte, um abraço para todo mundo aí. Diogo Vitor está suspenso, já perguntaram aqui. O Luciano Evangelista está dizendo que tinha que ter dado uma chance para o Daniel Guedes. Para encerrar, eu vou entrar num tema polêmico aqui, que eu gosto, mas é para encerrar, já passamos do tempo aqui. Só para aproveitar que vocês falaram do Daniel Guedes. Eu já falei aqui algumas vezes, eu gosto do Vitor Ferraz pelas atitudes dele, porque ele sabe o que significa jogar pelo Santos. A entrevista dele sexta-feira foi muito boa,
muito boa. Ele falando, ó, eu não quero que paguem o salário da gente hoje, estou torcendo para não pagarem, porque se pagarem o salário, vão falar que se a gente ganhar do Red Bull, vão falar que a gente ganhou só porque pagou. Eu não sou mercenário, ninguém aqui é, eu falo para os meus jogadores. Ele assumiu a postura de líder, eu achei muito bacana. E sábado, eu acho que ele comandou o espírito do time ali, que ele estava pilhado no começo do jogo, o time entrou em campo pilhado, e isso fez a diferença ali naquele começo do jogo. Então, assim, tem defeitos, tem algumas deficiências? Tem, mas eu valorizo muito ele por esses motivos. Ele é um cara que se posiciona quando tem que se posicionar, ele é um cara que entende o peso de vestir a camisa do Santos, e na posição dele, eu não vejo muitos jogadores de um nível melhor no futebol brasileiro. A gente pensa que o Fagner é o lateral titular da seleção brasileira, a gente percebe como está o nível aí na posição. Então, por isso que eu defendo o Vitor Ferraz, né? Sei que já vou ser muito xingado aqui, mas assim, eu tenho que falar o que eu realmente acho, né? Eduardo Conceição, gosto muito de vocês do Diário, mas acho que às vezes vocês repetem muitas notícias já divulgadas em outras mídias. Eduardo, a gente tem que dar tudo, né? Não é assim, tem muita gente que cobre o Santos, a gente não vai dar tudo em primeira mão, mas a gente tem que dar. Eu não posso contar que você se informa pelo Diário e se informa por outros lugares. Eu tenho que, no Diário, a gente tem que publicar tudo o que está acontecendo no Santos, né? Então, acho que é isso, né? Matheus Santos, capitão é homem, está dizendo assim, o Peixe Independente está dizendo que tem que renovar com o Gustavo Henrique. Bom, é isso, gente, ó, já passei 36 minutos aqui, tá bastante gente aqui. O Fabrício Bellini está dizendo que o meu velho é zica. Eu sou fã do Vitor Ferraz, admito. Não só, não, como eu disse, não pelo futebol em si, não só por isso, né? Mas eu acho que ele entende, ele veste a camisa do Santos com muito respeito. Eu acho que isso é muito, muito importante, né? Bom, então é isso. Gente, um abraço para todos vocês aí. Bom jogo para todos nós amanhã. Só para confirmar, o Santos pode perder por 1 gol de diferença. Se o Santos perder por 2 gols de diferença, a decisão vai para os pênaltis. O Santos só é eliminado se perder por 3 ou mais gols de diferença no tempo normal. E o Santos passou o Palmeiras na classificação geral do campeonato. Então, assim, hoje o Santos tem a segunda melhor campanha atrás do Red Bull. Então, assim, se o Santos ganhar, vai ter, provavelmente, se o Santos ganhar o jogo amanhã, ele vai terminar essa fase com a melhor campanha e daí vai pegar o 4º melhor colocado, né? Se a gente pensar que vai passar Santos, Palmeiras, Corinthians e São Paulo, o Santos primeiro pegaria o São Paulo e teria Corinthians e Palmeiras na outra semifinal, se o Santos ficar em primeiro. Então, se o Santos ficar em segundo, aí inverte, né? E o Santos provavelmente pega o Corinthians e o Palmeiras pega o São Paulo. Nos dois casos, o Santos tem o mando de jogo do segundo jogo, decide em casa, na teoria, e hoje, assim, embora o jogo seja no Pacaembu e não tenha nenhuma vantagem de empate ou nada disso assim, o importante é que, assim, como os clássicos em São Paulo são clássicos com torcida única, significa o quê? O Santos, na semifinal, vai jogar no Pacaembu contra o Corinthians ou contra o São Paulo só com torcida do Santos. E eu acho que isso é uma coisa que pode realmente fazer a diferença. Então, gente, uma boa noite aí, boa semana, bom jogo para todos vocês. Um abraço. E, entrem lá no @Diário do Peixe no Instagram para vocês verem a foto do Soteldo. Quero ver o que vocês acham. Um abraço.